Olá, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Eu me chamo Meire e você é muito bem-vinda aqui no meu canal. Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Muitas vezes nós passamos por situações adversas, por lutas, por problemas e enfrentamos aí muitas covas dos leões, como a própria palavra do Senhor nos ensina que Daniel enfrentou aí a cova do leão, mas por confiar em Deus ele saiu de lá vitorioso. Então, independente qual seja a sua situação que você esteja enfrentando, eu quero te dizer, te assegurar, se você confiar em Deus, os leões vão ter que jejuar. Esse problema, que pode estar no auge, pode ser uma situação que humanamente é impossível, eu quero dizer para você, se você crer, se você confiar em Deus, você vai sair vitorioso, você vai ser, aleluia, uma pessoa que vai testemunhar e glorificar o nome do Senhor e as pessoas vão reconhecer o Deus que você serve, mas é necessário você ter fé e confiar. Vamos aqui falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel, ele foi um jovem que foi levado em cativo, né, para Babilônia, para servir lá, muito jovem. Então, ali ele estava numa situação já adversa, com culturas diferentes, mas havia uma coisa muito diferente em Daniel. O que, Miri? Ele era um homem que tinha um coração puro, ele era um homem que tinha um coração bondoso, ele era uma pessoa temente a Deus. E todo o ambiente que ele se encontrava, ele não deixava de buscar ao Senhor. Ele era uma pessoa que sabia lidar com as situações, confiando sempre em Jesus, no Senhor. E é exatamente isso que Deus quer, que independente do ambiente, independente da situação que você esteja, ou que tenham falado para você, ou tenham decretado para você, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai passar desse dia, digamos assim, que tem pessoas que os médicos muitas vezes falam assim, olha, eu só dou X dia para você de vida, não vai passar mais desse tempo de vida. Eu quero dizer para você que ainda que o médico, ainda que alguém venha determinar algo na sua vida, a última palavra vem do Senhor. E se você crer, se você confiar, como Daniel confiou, Deus vai prover a sua vitória. A gente sabe que a cova dos leões, lá a Bíblia descreve, era um lugar subterrâneo. E nesse lugar subterrâneo tinha uma pedra. Essa pedra era muito grande, né, para os leões não sair de lá de dentro. Além disso, também tinha ali como se fosse um decreto, não, um sinete, um selo, exatamente isso, um selo do rei, declarando que só poderia remover aquela pedra com a autorização do rei. Pois bem, vamos aqui aprender espiritualmente o que a cova dos leões representa. A cova dos leões representa problemas. Você pode estar passando pelo aquele auge daquele problema. O seu problema que você possa estar enfrentando pode ser grande demais, impossível humanamente de se resolver. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é maior e poderoso do que esse problema que você está enfrentando. Então essa cova significa isso, esses problemas, essas adversidades. Mas se você confiar no Senhor, veja lá, vamos aqui aprender. Quais foram as atitudes de Daniel quando ele ficou sabendo que ele ia para a cova do leão? Qual, Meire? Por quê? Porque aqueles homens, os presidentes, os governadores, ali os príncipes, eles não tinham como acusar Daniel. Então eles se levantaram, eles ali se uniram, fizeram uma união para convencer ao rei a assinar um decreto dizendo que só poderia orar, que só poderia fazer uma petição após 30 dias. Durante esses 30 dias, só tinha que se chegar até o rei, só poderia se curvar diante do rei e pedir, não poderia fazer oração. Mas eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, porque Daniel era um homem de oração. Então, quando Daniel ficou sabendo que esse decreto, que pareceu bem aos olhos do rei assinar, até então o rei nem sabia o que estava acontecendo, o que poderia acontecer. Que seria Daniel, sim, porque o rei Dário, ele tinha um carinho por Daniel. Ele via em Daniel uma sabedoria, um entendimento. E essa sabedoria, esse entendimento, ele sabia que era diferente dos outros que cercavam Daniel. Dos príncipes, dos governadores que estavam ali, daquelas autoridades. E era por isso que o rei queria colocar ele em destaque. E essas pessoas, essas autoridades com ciúme, com inveja, arquitetou, né, para fazer esse decreto que a pessoa que burlasse isso, que a pessoa que não fosse até o rei, né, durante esses 30 dias que não poderia orar, fosse lançada na cova dos leões. Olha até que ponto chega a inveja, até que ponto chega as pessoas muitas vezes, porque vê uma pessoa que é temente a Deus, porque vê que a pessoa é uma pessoa de oração, como foi Daniel. E foi justamente isso que aconteceu. Quando Daniel ficou sabendo que
ele seria levado para a cova dos leões. Por quê? Porque ele orava 3 vezes ao dia e esses homens, essas autoridades sabiam disso, viram Daniel orando e foram falar para o rei. A Bíblia diz que o rei, quando ficou sabendo que era Daniel, muito ficou surpreso. Tentou de diversas formas, tentou de várias maneiras tirar Daniel daquela situação. Se vocês escutarem um barulho aqui na rua, um barulho externo, não tem como. Eu tenho que continuar aqui gravando, tá? Então você me perdoe em nome de Jesus. Então o que aconteceu? Quando ele ficou sabendo, o Daniel, daquela situação, que ele ia ser levado para a cova dos leões, a atitude dele foi o quê, Meire? Ele priorizou a oração, ele não parou de orar. Ele começou a agradecer, a ser grato a Deus por tudo que ele tinha feito, independente se ele estava indo para a cova do leão, independente do que acontecesse naquela situação, todavia ele ia confiar no Senhor, porque assim como ele priorizou a oração, a gratidão, ele buscou a quem poderia ajudar ele. E foi exatamente isso que aconteceu antes dele subir. Então, antes de você subir, ou quando alguém vier passar para você alguma informação que vai te deixar abalado, que vai te deixar triste, preocupado, ou você esteja passando por situações adversas, lembre-se de Daniel. Lembre-se das atitudes de Daniel que teve quando ficou sabendo desse decreto e que ele estava indo para a cova do leão. Outra coisa, vamos aqui aprender a situação de Daniel dentro da cova dos leões. Quando Daniel entrou para essa cova dos leões, ele estava o quê? Ele estava o quê, Meire? Sozinho. Quantas vezes nós passamos situações adversas, nossos problemas que enfrentamos, nós achamos que tem pessoas, amigos ao nosso redor e muitas vezes eles não estão mais ali para nos ajudar. Você está sozinho para enfrentar aquela situação, muitas vezes aquele diagnóstico, muitas vezes uma separação, muitas vezes problemas sentimentais no meio da parentela, financeiro. Você está sozinho nessa situação, mas eu quero te dizer que Deus está com você. Da mesma maneira que Deus não abandonou Daniel, Deus não te abandona neste momento. Talvez você está nesse momento de crise, nesse momento de ansiedade, quero te dizer para você que Deus está com você e Ele vai te dar vitória. Outra coisa que me chama a atenção, quando Daniel estava na cova dos leões, os leões estavam famintos, né? Não estavam famintos, provavelmente quando Daniel chegasse ali naquela cova, os leões já iriam devorar. Né? A Bíblia fala que o diabo ele ruge como leão. Daniel estava numa situação que ele não podia sair lá dentro da cova do leão. Provavelmente ele ouvia os leões rugindo ali quando ele foi levado para lá. Talvez ele tenha ficado angustiado, eu creio, preocupado, sim, porque nós somos carne. A carne física, ela treme, a física muitas vezes ela tem medo. E quando aqueles leões começaram a rugir, acredito que aquele barulho absurdo, se você já foi em algum zoológico, você sabe como é temoroso, né? Dá medo aqueles leões rugindo. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas Daniel não poderia sair daquele lugar que ele estava, porque havia uma pedra que impedia ele. Meire, o que você está querendo dizer para mim? Estou querendo dizer para você que, seja qual for a situação que você esteja enfrentando, e existe algo que impede você de sair, não se preocupa, porque embora que tenha essa pedra que te impeça de sair daquele lugar, como foi Daniel, Deus está com você, Deus vai te dar a vitória, confia no Senhor. Outra coisa que me chamou a atenção, nesse versículo da palavra do Senhor, é sobre a sentença. Havia uma sentença contra a vida de Daniel. O rei tinha decretado que tinha que entrar na cova dos leões. Seja o que for que decretaram sobre a sua vida, seja o que for que falaram sobre a sua vida, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Daniel foi levado para essa cova no período da noite. Ele saiu só ao amanhecer. Tem um versículo que fala em Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia! Você pode estar chorando, você pode estar gemendo, você pode estar agoniado com esse problema, você pode estar numa situação como Daniel esteve, que passou dias, horas naquele lugar, onde os leões estavam lá, sozinho, mas não desamparado. Aleluia! Ele poderia estar chorando ou você poderia chorar. Ele enfrentou os seus medos. Aleluia! E ali o Senhor esteve com ele. E ali o Senhor deu vitória, porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus vai enxugar as tuas lágrimas. As tuas lágrimas serão transformadas em risos, em alegria, porque isso que você está enfrentando é para te dar, aleluia, para dar vitória a você, mas é necessário você confiar. E o que chama a atenção também nesse versículo, o que aconteceu quando Daniel saiu da cova? Quando ele passou aquela noite ali, aquele tempo ali naquela cova, a Bíblia diz que quando ele saiu dali,
O nome do Senhor foi glorificado. As pessoas que estavam em volta dele, até o próprio rei, ele testemunhou. E é exatamente isso que quando nós enfrentamos problemas adversos, quando a gente sai daquele problema, porque Deus é quem tira a gente do problema, a gente vai glorificar o nome do Senhor Jesus. A gente vai testemunhar a nossa fé. Aleluia. E foi exatamente isso que aconteceu. O rei chegou lá no outro dia. Engraçado que ele nem quis comer. Ele nem quis se alimentar porque ele estava preocupado com Daniel. E no outro dia, quando ele chegou lá, após os dias, pela manhã, quando esse rei foi lá, ele muito triste, ele muito preocupado, até chamou Daniel com o coração muito triste. Falou, Daniel, Daniel, será que o Deus que você serve, porventura, te livrou desta cova, desta situação? Aleluia. Ele estava lá triste, abatido, rei, mas ele não sabia o poder que o nosso Deus tem e o poder que Deus de Daniel tinha, que é o nosso Senhor. Aleluia. E Daniel deu um grito e falou assim, vive, ó rei! Vive, ó rei, que eu estou aqui. O meu Deus me livrou desta cova do leão, porque nele, em mim foi achado inocência perante a ti e perante ao meu Deus. E para ele são todas as coisas, e por ele, aleluia, eu faço e sou temente a ele. E sou inocente e ele achou isso em mim, aleluia. E olha só o que essa palavra nos ensina. Olha o ensinamento de Daniel. O importante é você confiar. Da mesma forma que ele saiu dessa cova dos leões, quando tudo parecia difícil para ele, Deus vai tirar dessa situação que você está. Deus vai te tirar dessa situação. Deus poderia intervir para Daniel não entrar na cova do leão? Poderia, porque ele é Deus. Mas Deus quis mostrar para Daniel, Deus quis mostrar para as pessoas que estavam em volta, para essas pessoas que articularam essa maldade contra Daniel porque ele orava, Deus permitiu isso acontecer. Mas lembre-se de uma coisa, ele entrou na cova do leão, ele passou pelo problema, mas Deus deu a vitória porque ele confiou em Deus. Então que eu e você possamos confiar em Deus, que eu e você possamos, independente se o leão está rugindo, se existem situações adversas, confie no Senhor. Porque da mesma forma que ele deu vitória a Daniel, Deus dará a vitória a você. Amém? Que essa palavra você pode ler, né, aqui em Daniel 6, meditar com mais tempo, que é muito linda essa passagem. Eu apenas tentei resumir o máximo que eu pude aqui para você conseguir entender a forma que Deus age, que o mesmo Deus que agiu aqui na palavra, ele é o mesmo Deus que age hoje, porque ele é eterno para sempre. E o seu poder não é limitado. Seu poder é ilimitado. E para que nós venhamos a amadurecer, a depender de Deus, é necessário a gente passar por situações, até mesmo por uma cova do leão, né? Que Deus abençoe você, que essa palavra possa te edificar cada dia mais. Deus abençoe você. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações para receber sempre conteúdos novos. Caso você não receba, sempre vem aqui porque tem vídeos novos toda semana. Não esquece, porque aqui embaixo, na descrição, vai ficar o link do meu canal do Telegram. Lá você consegue ver várias mensagens que o Espírito Santo coloca em meu coração. Mensagens diárias, tem louvores, tem uma variedade de informações para glorificar o nome do Senhor Jesus e você ser edificado. Então Deus te abençoe em nome de Jesus.